Satisfação, Dr. Gulliver, uma satisfação muito grande falar com o senhor em mais uma live, e seja bem-vindo, é uma grande honra tê-lo aqui participando dessa live com um assunto tão interessante, né, tão envolvente, que é o abandono afetivo de crianças, adolescentes e também os idosos, né? Essas pessoas que estão renegadas aí por filhos e também pelos parentes mais próximos, na verdade. Então, seja bem-vindo e a palavra está com o senhor. Muito obrigado pelo convite, doutor Leandro. É um tema, de fato, de extrema relevância na sociedade, porque tem muitas implicações, né, psicológicas, emocionais, e a gente precisa dialogar com a área do direito para a gente poder ver quais são as coisas, né, que a gente precisa tomar ciência a respeito disso no meio jurídico, né, mas de que isso não está isento de uma série de consequências, incluindo aquelas que a gente, né, enfim, está dentro dela e nem percebe, a gente não toma ciência, que são os aspectos da vida emocional mesmo, né. Então, assim, agradeço mais uma vez pelo convite, fiquei muito contente pela relevância do tema e vamos aí discutir a respeito do assunto. Vamos sim, será uma honra e o seu conhecimento vai ser muito oportuno aí e vai poder ajudar muita gente, né, na sua área aí de psicologia, com a sua experiência que você tem a nos passar a todos os ouvintes. Então vamos lá, se você está com a palavra, fique à vontade. Então, beleza. Bom, eu queria, assim, introduzir o conceito, né, do que seria esse abandono afetivo do aspecto psicológico, né? E aí depois eu tenho até algumas perguntas de curiosidade também, Leandro, para fazer, né, enfim, talvez seja algumas perguntas de curiosidade em si e tal, mas de outras pessoas, né? Mas o que seria esse abandono afetivo por parte da psicologia, né? É quando existe uma prática de alguém, que seja um cuidador, um pai, uma mãe e tal, enfim, que resolve manifestar uma indiferença mesmo, assim, com relação à figura de uma pessoa, especificamente. Pode ser um filho, pode ser um parente qualquer, assim, um pai, uma mãe, enfim. Não se configura apenas abandono afetivo com relação à figura de progenitores, né? E dentro da psicologia, isso tem uma série de desdobramentos. E aí até vai uma curiosidade, né? Nesse ponto, assim, trazendo esse conceito da psicologia, Leandro, existe algum ponto de semelhança entre o conceito nosso, assim, da psicologia, com o que o direito entende a respeito de abandono afetivo? Sim, Dr. Gulliver, tem conexão aí entre as duas áreas, né, da psicologia e do direito, mas nós conceituamos o abandono afetivo dizendo que ele nada mais é do que um comportamento, uma conduta omissiva por parte de parentes mais próximos da vítima, no caso aqui que nós estamos tratando de crianças, adolescentes e idosos, uma conduta caracterizada pela omissão psicológica, moral, social e presencial também, onde tem o prejudicado, do outro lado o prejudicado. E esse prejudicado pode ser a criança, o adolescente e o idoso. Eu fiz questão de trazer a questão dos idosos porque nós não podemos esquecer deles. A priori eu pensei apenas na criança e no adolescente, mas depois eu pensei também nos idosos, que são sujeitos de direito e que também merecem toda a nossa atenção. Mas a conduta em si, ela denota um verdadeiro desprezo, um menoscabo, um isolamento, um abandono, né, contra a vítima. E se você me perguntar quem pratica esses atos, com relação à criança e o adolescente, são os pais. Um dos pais ou os dois pais. E com relação ao idoso, geralmente são os filhos, né? Embora a doutrina, ela traz também a figura do abandono afetivo ao reverso, que é justamente o contrário, porque o filho também pode praticar isso contra o pai, né? A criança, o adolescente, e também o pai pode praticar contra o filho, quando ele estiver em idade mais avançada, na terceira idade. Então tem o reverso disso, e a doutrina traz isso de forma muito clara. O que eu chamo a atenção aqui, Dr. Gulliver, é o seguinte: nós estamos tratando do abandono afetivo, e não do abandono material e intelectual.
O abandono material e intelectual, ele é tipificado no Código Penal brasileiro. É crime abandonar materialmente e intelectualmente a pessoa. Mas nós estamos tratando aqui do abandono afetivo. Então, mesmo que o pai preste os alimentos ao filho, né, seja em juízo, ou seja, de forma espontânea, ele pode praticar essa conduta de abandono afetivo, mesmo dando ao filho esses elementos materiais, pagando alimentos embora, enfim, tudo isso. Ele pode estar cometendo essa conduta tão espúria, né, e antiética, e mesmo ofertando ao filho esses elementos materiais. O abandono afetivo importa necessariamente numa afronta manifesta à Constituição Federal, principalmente com relação ao princípio da dignidade da pessoa humana. É um comportamento antiético, como eu disse, é um comportamento desumano e que merece ser rechaçado de plano pela sociedade e também pelo Poder Judiciário, que vem atuando de forma expressiva com relação a esse assunto. Nossa, fique à vontade, doutor Gulli. Eu gostei dessas pontuações aí, Leandro, assim, deu uma ampliada boa da visão a respeito, né? O direito traz para nós essa clareza, né, a respeito do limite até onde é uma coisa ou outra e tal. E aí eu até gostaria de te, assim, aproveitar o gancho, né? Enfim, a sua explicação estava muito boa. Fazer uma pergunta, né? E juridicamente, assim, porque eu vou apresentar os conceitos de consequências emocionais e psicológicas para a criança, né? Mas aí me veio a curiosidade igual, né? Como é que é no direito, assim? Porque quando acontece esse abandono afetivo, né? Juridicamente, o que se entende que traz de consequência para a vida da pessoa, do indivíduo em si, em virtude desse abandono afetivo? Que aí depois eu falo a parte da psicologia. Doutor Gulliver, é o seguinte, vamos voltar lá então para responder essa pergunta, a questão do abandono material. Nós temos três tipos de abandono: o material, intelectual e o afetivo. O abandono material e intelectual é crime, é tipificado no Código Penal como crime, né? Mas, infelizmente, o abandono afetivo não contou com a mesma sorte. O legislador não tipificou a conduta, né, como crime no Código Penal brasileiro, e ele é tratado apenas na esfera civil. Ele é tratado e punido apenas apenas pelo lado civil, ou seja, pelos danos morais e material, por meio de ações indenizatórias que são ajuizadas, né? E sendo condenado essa pessoa que pratica o abandono afetivo, depois de transcorrido o processo, com direito de ampla defesa e contraditório, ele é punido com uma pena naquele sentido de indenizar os danos causados por esse abandono afetivo. Agora, a jurisprudência, em razão essa omissão legislativa que houve, ela vem entendendo que ninguém pode ser obrigado a amar ninguém. É isso que entende a jurisprudência. E que o assunto deve ser tratado realmente na esfera civil, por meio de ações indenizatórias, e tudo se transforma se volta em favor do abandonado, numa pena pecuniária, né, por meio de uma ação indenizatória, seja por danos materiais ou por danos morais. Então, tanto a criança e o adolescente quanto o idoso podem se valer do Poder Judiciário e, no final da ação, ser beneficiada e ter sua pretensão acolhida pelo Poder Judiciário e se beneficiar com uma ação, com resultado positivo, numa ação indenizatória. É isso que acontece. Uhum. Com relação também à questão de leis protetivas, né, nós temos vários. Com relação à criança e ao adolescente, nós temos a Constituição Federal, temos o ECA e temos o Código Civil brasileiro. Constituição Federal trata do assunto e trata principalmente do assunto da dignidade da pessoa humana. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz expressamente o princípio da proteção integral. E o Código Civil, ela faz essa proteção
por meio das penalidades, do dever dos pais com relação aos filhos no exercício do poder familiar. Agora, já com relação ao idoso, nós temos 2 diplomas normativos protetivos. Nós temos a Constituição Federal, onde nós temos aí também o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais desse idoso, e temos também o Estatuto do Idoso, que traz várias proteções específicas, protegendo essa pessoa que se encontra na terceira idade, acima de 60 anos. Então, esse é o arcabouço jurídico, são os meios protetivos por meio de lei, que visam proteger a criança, o adolescente e o idoso, né? Os 3, no caso. Entendi. Muito interessante, porque assim, essa fala de que o direito não pode obrigar ninguém a amar, de fato é isso mesmo, né? E eu acho que isso ninguém consegue fazer. Psicologicamente falando, né? As consequências que surgem em virtude do abandono afetivo é a pessoa se deparar com uma sensação de rejeição. Socialmente falando, nós percebemos que é importante a gente estar incluso num grupo social, dentro de uma comunidade, através dessa inclusão que a gente tem acesso a muita coisa. E a inclusão, ela parte do pressuposto de que o outro tem que gostar de mim. E o primeiro lugar que eu preciso ter a sensação de inclusão é dentro de casa. Como existe a realidade, né, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, enfim, depois estende para outras esferas, né? No seio familiar, se existe esse abandono afetivo, ou seja, eu rejeito, eu não faço questão, eu não quero que a pessoa esteja perto de mim, eu não manifesto sentimento, não expresso o que essa pessoa causa, desperta de sensações boas, né, dentro de mim. A criança, o adolescente que está em desenvolvimento, ele vai tendo uma sensação de inadequação. É como se ele observasse aquela figura de referência, que é o pai e a mãe, reagindo a ele, na presença dele dessa forma, e ele fica se questionando, fala, mas por que comigo é sempre desse jeito? Por que a pessoa não consegue me dar um abraço, falar que ama, sei lá, qualquer coisa, que é a expressão, né, comum de afeto, carinho e acolhimento, né, em vez de abandono e acolhimento afetivo. A criança começa com esses questionamentos. Ao constatar isso, ele vai começando a entender ele mesmo como alguém inadequado e vai criando uma distorção da autoimagem. Então, ele começa a querer também buscar figuras fora de casa, porque dentro de casa às vezes a criança não tem, mas ele quer essa reafirmação, essa validação, né? Esse amor, ele tende a querer ir atrás desse amor que está faltante dentro dele. E aí isso pode trazer vários outros desdobramentos e consequências mais graves, porque se alguém mal intencionado percebe essa vulnerabilidade num jovem, num adolescente, muita coisa ruim pode acontecer. Enfim, assédios de várias maneiras, enfim, coisas bem complicadas, né? E esse jovem cresce nessa insegurança, nessa incerteza se a existência dele é benéfica para as pessoas ou não. Então isso gera tristeza, gera ansiedade, e pode gerar assim, uma tristeza mais crônica que a gente chama de depressão, pode gerar algum tipo de transtorno de personalidade, inclusive aquela pessoa que fica, aquela figura, né, de muita evitação, que tem uma personalidade que é a personalidade esquiva, né? A pessoa fica assim com aquela crença de que se ela existir para alguém, se ela se revelar para alguém, se ela se mostrar para alguém como ser humano, como pessoa, enfim, tendo defeitos e qualidades, automaticamente a outra pessoa vai querer rejeitá-la. Então ela evita contato social. Pode desenvolver fobias também, socialmente falando, né, que é um tipo de fobia da ansiedade, de medo da exposição a qualquer tipo de pessoa. Pode ser assim, ir na padaria comprar um pão, assim, a pessoa evita a todo custo porque ela tem a sensação que a rejeição vai acontecer, porque se dentro de casa ninguém gosta dela, que dirá fora. Então ela tem essa generalização, esse pensamento generalizado, né? E alguns outros transtornos também de personalidade. Às vezes pode ser um borderline, que às vezes fica numa instabilidade de humor muito grande, nessa ânsia, nessa busca por uma aceitação do outro, né? Que é o calcanhar de Aquiles mesmo de quem tem borderline. E esse processo de desenvolvimento desse transtorno de personalidade acontece por quê? Porque é nessa faixa etária que a criança constitui a personalidade dela. De criança até adolescentezinho lá, 18, 19 anos, 20 anos mais ou menos.
Então, é uma fase muito vulnerável, muito crítica mesmo. Assim, tem consequência, tem desdobramento, porque um jovem que não teve uma formação emocional muito sólida, muito boa, a consequência no futuro para a sociedade, inclusive, pode ser danosa, dependendo do tipo de problema que esse jovenzinho sofreu aí na vida, né? Então, tem todos esses problemas, assim, para a psicologia em si, né? E atentar para esse detalhe é muito importante. E aí, nesse ponto, né, assim, como aí eu quase entrei agora na parte da intervenção psicológica, eu quero tirar uma dúvida também, porque eu estou ficando curioso como que o direito enxerga isso, né? O Poder Judiciário, Leandro, assim, como é que ele tem agido nesses casos de abandono afetivo, assim, como é que tem sido a prática de intervenção? Porque da psicologia tem algumas práticas, agora eu quero conhecer a do direito, como é que é? Doutor Gulliver, o Poder Judiciário, como sempre, muito proativo, ele tem sido muito sensível a essa questão. Então, em estado a se manifestar sobre esse assunto específico, geralmente ele vem tomando aí medidas certeiras para reprimir esses tipos de atos, né, como, por exemplo, adotando medidas protetivas, julgando procedente os pedidos que são ajuizados pelas vítimas, e também aplicando imposição do dever de indenizar a vítima. São posturas corretas, pelo menos no meu ponto de vista, eficazes, proativas, contra esse mal, né, que assola a vítima, que expõe a vítima e acaba gerando esse prejuízo imenso. Vale ressaltar aqui que o Poder Judiciário é digno de elogios, pelo menos por minha parte, vem decidindo questões importantes nesse período, né, e nessas situações, sempre assegurando a paz social, os direitos individuais, a Constituição Federal, principalmente os direitos fundamentais, e eu conseguindo aqui, deixo consignado o meu apreço pelo Poder Judiciário, nessa quadra que nós estamos aqui tratando, e ele tem sido muito profícuo e tem dado uma resposta satisfatória. Bons juízes, bons magistrados, pessoas experientes, versadas no direito, a maioria do Poder Judiciário, né, dos membros do Poder Judiciário, dos julgadores em si. Então, ele tem dado uma resposta convincente à sociedade. E nós ficamos muito felizes com isso. Eu, como advogado, fico muito feliz com isso e passa uma segurança para a gente que trabalha com isso quase que diariamente, uma segurança muito grande com relação a esse assunto. O Poder Judiciário, no Brasil, realmente ele é muito importante para qualquer Estado democrático de direitos. Entendi. Ou seja, existe uma intervenção ativa de fato, né? E aí tenta, da maneira com as penalidades, porque é a prática do direito, estimular a pessoa a fazer alguma coisa para reparar o problema que existe ali, né? De um abandono afetivo e tudo mais. E assim, na parte da psicologia, envolve essas intervenções, assim, de a gente mostrar as consequências, né? Porque na parte do direito a consequência mais grave, eu acho que seria a pena, né? De se a pessoa não fizer algo em prol de, ela pode sofrer uma penalidade por causa disso, né? E a psicologia é a mesma coisa, só que a pessoa, assim, ela parte muito da conscientização, né? A gente tem um certo limite, talvez, eu diria, porque a gente não consegue intervir diretamente de forma tão a cercar a pessoa a fazer alguma coisa em prol de, né? A gente estimula, a gente conversa, a gente chama os progenitores, às vezes necessariamente falando, tenta estimular uma aproximação entre as figuras que estão distantes afetivamente, psicologicamente também, enfim, para poder achar um ponto em comum, assim, um ponto de semelhança entre as pessoas. E se isso não é possível, assim, porque, claro, a gente também não faz mágica e milagre, né? Às vezes é difícil isso acontecer. A maioria dos casos tem tido algum sucesso ali, né? Porque na psicologia a gente consegue abordar pontos da história de vida do ser humano que está abandonando alguém, né? Então a gente faz a pessoa entrar em contato com isso para poder ela sentir que às vezes uma sensação de abandono que ela pode ter é desagradável sentir. Por que não vai ser desagradável no outro também? Então, quando a gente desperta essa sensação de, nossa, se fosse comigo eu ia achar muito ruim, então eu não posso fazer com o outro, né?
E aí a gente tenta mobilizar a pessoa através disso, né? Nesse resgate de vivências desagradáveis. E tem lá o seu grau de eficácia. Dependendo de quem for, a gente às vezes não consegue tanto assim, porque a pessoa já criou tanto bloqueio, tanta barreira para poder não entrar em contato com esse tipo de coisa, que às vezes a indiferença ela permanece. E assim, o indivíduo não quer saber mesmo. E aí a gente não pode fazer muita coisa, a não ser ensinar o jovem, ou a criança, enfim, a lidar com isso, a lidar com essa rejeição, de uma maneira que ela não se desorganize, né? Porque fica tem um componente genético ali, biológico muito forte, se há uma figura de progenitora e tal, enfim. E o indivíduo, assim, ele grita, aquela ferida grita constantemente dentro dele ou dela, né? E a gente precisa fazer alguma coisa com relação a para amenizar essa dor. Às vezes pode doer, continuar doendo, porque a rejeição de um pai e de uma mãe é uma marca que fica para a vida toda, porém pode doer sem incomodar o ponto da pessoa literalmente ter graves prejuízos na vida. Não querer trabalhar, desenvolver uma depressão ou alguma outra psicopatologia adjacente a estudo. E nesse caminho, a pessoa precisa trilhar um processo, né? E ser inserida dentro de um processo, porque não é uma coisa rápida. Podia ser, mas não é. Porque seria mais rápido, assim, mais fácil. Uhum. Só complementando aí a sua informação, o Poder Judiciário, nesses processos cíveis, ele vem se valendo do conhecimento dos psicólogos, né, da área da psicologia, através de perícias que são feitas no processo para detectar esses problemas todos. Então, tem uma equipe multidisciplinar, composta aí de educadores, de psicólogos, assistentes sociais, e que, com tranquilidade, com facilidade, se percebe essa prática as consequências da prática do abandono afetivo. Então, a psicologia realmente ela é entrelaçada com o direito nesse ponto. E o Poder Judiciário precisa da psicologia. E ela tem prestado um serviço de grande valia ao Poder Judiciário, à Justiça como um todo. E nós agradecemos por isso. Que bom, que bom. E nesse caso que a gente está falando das intervenções, né, assim, às vezes a gente pensa, assim, o papel do psicólogo é como se fosse de um defensor, assim, dessas vítimas, né, para fazer valer essa experiência de se sentir incluso, né, se sentir aceito, se sentir acolhido. E aí, quando isso não acontece, a gente tem lá algumas intervenções. E no aspecto jurídico, Leandro, assim, como é que o Poder Judiciário encara o descumprimento da regra que foi estabelecida? Assim, como é que a vítima pode agir assim, para ter algum tipo de defesa em prol disso, né? Quando existe o descumprimento mesmo da regra estabelecida pelo Poder Judiciário. Sim, primeiramente, a legitimidade ativa para vindicar a proteção dessas vítimas, né? Ela é solidária. Solidária por quê? Porque toda a sociedade tem esse dever de proteger crianças, adolescentes e idosos. Isso aí está previsto na Constituição Federal. É uma responsabilidade solidária. Mas podemos citar aqui que essa legitimidade pode ser, tem também essa legitimidade a própria vítima, né? E um terceiro geralmente parente ou qualquer pessoa do povo, quando elas se deparam com aquela situação de maus tratos ou do abandono afetivo. E temos também o Ministério Público. O Ministério Público, quanto ao Ministério Público, o Ministério Público é uma instituição imprescindível ao Estado Democrático de Direitos, sua atribuição decorre da própria Constituição Federal, cabe a ele, por força da Carta Maior, a defesa da ordem jurídica, dos direitos meta-individuais, entrando aí os direitos difusos e coletivos, e dos direitos individuais homogêneos. Então, daí a importância do Ministério Público, né, a qual eu rendo todas as minhas homenagens a essa instituição tão importante. Então, ela também tem legitimidade. Com relação às punições, o próprio magistrado, no decorrer do processo, descumprindo alguma determinação judicial, ele tem lá os seus poderes de cautela para poder fazer cumprir as suas ordens, as ordens emanadas pelo Poder Judiciário, e fazer cumprir e tornar efetiva a prestação jurisdicional.
Então, eu espero que tenha sido respondida aí a questão, né? A questão do descumprimento da ordem judicial. E da questão da legitimidade também. A legitimidade, ela é solidária, e todos têm a obrigação, né? O dever de cuidar dessas pessoas, e não cuidando, aí cabe, então, à própria parte, cabe a terceiros e cabe também ao Ministério Público por meio de representação. Aquele que se sente prejudicado com a situação, ele pode simplesmente fazer uma representação perante o Poder Judiciário, que com certeza ele tomará as providências. Ele é proativo, é muito importante no Estado Democrático de Direitos e realmente ele tem instrumentos hábeis para poder conter o avanço aí dessa malfadada, desse malfadado problema, né, que atinge a sociedade. E esse problema é antigo, né, Dr. Gulliver, não é de agora, esse problema sempre existiu. Né, o abandono afetivo sempre existiu. Agora está sendo mais protegido por lei, né? Isso. E é até bom a gente tomar ciência, Leandro, porque, assim, dentro da psicologia, às vezes a gente tem que orientar também, né? Olha, você tem direito mesmo, assim, juridicamente falando, você pode procurar a instituição X e tal, Ministério Público, você pode tentar fazer alguma coisa também a respeito, tá? E aí tomar ciência para a gente poder orientar, às vezes até buscar um profissional que às vezes pode ajudar com maior eficácia, né, como a sua figura de advogado e tudo, é bom também. Então, assim, ter essas noções, assim, para auxiliar, porque igual foi pontuado anteriormente por você, né? A interdisciplinaridade, assim, a multidisciplinaridade, né? Às vezes eu estou numa área, mas eu preciso dialogar com uma outra área, né? Enfim. E aí a gente também contribui nessa defesa dessas vítimas, né? Porque psicologicamente falando, a gente tem lá as características de trabalhar o emocional da pessoa, fortalecer ela, saber ela entender, diferenciar, né? Olha, não é porque fulano te rejeitou, ou a sua mãe, ou seu pai, sei lá quem, que você é uma pessoa digna de rejeição, de fato, né? Separar as coisas. Eu sempre costumo fazer uma comparação. Se porventura uma pessoa, sei lá, e resolve te dar um presente, assim, aí alguém vai lá e te dá sei lá, um anel de diamante. Aí você pega, olha aquele anel de diamante assim e fala, não, isso aqui para mim é um caco de vidro, e joga no chão, no lixo, sei lá, em qualquer lugar. Se o anel é verídico, assim, verdadeiro, né, genuíno, de fato, o fato de eu interpretar o anel como sendo um caco de vidro não vai transformar o anel num caco de vidro. Ele vai continuar sendo o que ele é, né? Então, não é porque alguém me rejeita que eu me transformo em alguém indigno, de fato. São coisas muito diferentes. O problema está dentro de quem trata a pessoa assim, né? Não quem é, de fato, quem existe. A criança não tem culpa de nada, né? O jovem também não tem culpa de nada. E isso aí é a parte da psicologia que a gente vai trabalhando, esse fortalecimento emocional, psicológico, para o indivíduo conseguir ter liberdade de se inserir em outro grupo e não ter aquela sensação de, nossa, parece que eu estou atrapalhando a pessoa, parece que eu estou atrapalhando o grupo, assim. Não se sente confortável em existir, né? Então, tem todos esses componentes. E nesse ponto, Leandro, assim, vamos deixar um recado agora para o povo, né? Para os ouvintes aí que vão assistir a live depois também, que não teve a oportunidade de ver agora. O que você poderia dizer, assim, para as pessoas que, né, enfim, vão assistir essa live depois, que recado que você deixaria para os ouvintes? Eu deixo, né, o Dr. Gulliver, uma sugestão aos protagonistas desse problema. Principalmente com relação à vítima e com relação àquele que pratica o abandono afetivo. Com relação à vítima, eu digo a ela, oriento, sugiro que ela procure imediatamente o Poder Judiciário para que ele tome as providências necessárias. Lembrando aqui que o Poder Judiciário, ele deve ser provocado. Nós temos o princípio da inércia. Então, se ele não for provocado, ele não pode fazer nada. Ele tem que ter algo pedindo a ele, né? O princípio da inércia. Agora, caso a vítima não tenha condições de agir dessa forma, ela pode procurar um advogado particular, ela pode procurar a Defensoria Pública, que está aí de portas abertas a toda a população, e, como eu falei anteriormente, o próprio Ministério Público, instituição que tem todos os poderes aí, todas as atribuições legais para poder agir. Estrutura também, né? O Ministério Público é dotado de estrutura.
E com relação àquele que pratica o ato de abandono afetivo, eu sugiro a ele que ele se abstenha de agir dessa forma por vários motivos. Primeiro, que ele estará avocando para ele problemas perante a justiça. Segundo, que a sua conduta é antiética e desumana também, né? Eu tenho um lema comigo, que eu sempre trago comigo, que é o seguinte: a gratidão é questão de caráter. Eu tenho isso comigo. E quem não tem gratidão, o seu caráter está mal formado. Não sei se faz sentido para você. Para vocês ouvintes, no caso, né? Então, gratidão para mim é questão de caráter. Não tem gratidão, o caráter está mal formado. Não sei se o senhor concorda com isso, né? Mas é a minha premissa, é o meu lema, e eu sempre trouxe isso comigo durante a minha vida. A gente tem que ser grato às pessoas, grato a todas aquelas que nos ajudaram, grato ao que a gente tem. Então, essas são as palavras que eu deixo aí para esses protagonistas, né, desse grande problema aí, que é o abandono afetivo. Sim. E no meu caso, da parte da psicologia, eu incentivaria as pessoas assim, a buscar essa reversão das consequências, porque não adianta, assim, quando existe essa prática, vem uma série de desdobramentos, de problemas, de conflitos, de incertezas, inseguranças, e enfim. E a pessoa precisa de uma mão estendida para sair dessa situação. Então, procure uma pessoa. Hoje em dia temos vários recursos aí, atendimento psicológico gratuito em clínicas e escolas de psicologia, só fazer um cadastro, procurar. Tem inúmeras escolas de psicologia aqui em Goiânia. Se você for de outra cidade, procure também em um lugar mais próximo, ou dentro da cidade própria mesmo, ou em algum lugar que às vezes tem esse tipo de serviço. Se às vezes isso não for possível e você quiser uma coisa mais imediata, né? Existe o CVV, né? Assim, que não, muita gente pensa que o serviço do CVV, de Centro de Valorização da Vida, é só para quem está tentando atentar contra a própria vida, e nem sempre é isso. Qualquer tipo de dificuldade, se você quer ser ouvido por alguém, o serviço é para isso. É o Centro de Valorização da Vida. Está lá precisando de conversar com alguém, não tem ninguém, se sentindo sozinho, sozinha, né? Enfim. O número é 188, ele é grátis para o Brasil todo. Você pode ligar a qualquer hora, são pessoas voluntárias. Eu já liguei para testar e assim, é muito interessante assim, o jeito que eles acolhem, eles são muito tranquilos mesmo no bate-papo ali e tal. E sugiro fazer esse teste, assim, para você, que às vezes tem a questão do anonimato, né? Às vezes a pessoa não quer estar frente a frente com alguém ali e tal, né? Exato. E aí ela tem essa possibilidade. E se porventura você avaliar que às vezes não é eficaz desse modo, você pode procurar profissionais de fato, né? Para poder te ajudar nessa superação em si. E buscar essa reversão, essa transformação dessa realidade dentro de si mesmo, porque senão a vida ela vai pesar, e a vida não tem que ser pesada, a vida tem que ser leve, a vida tem que ser gostosa de ser vivida, ela precisa fazer você ter satisfação para conseguir chegar nessa gratidão, né? Ou seja, eu vivo experiências apesar de muita dificuldade, mas eu ainda consigo superar as dificuldades para eu ser grato pela vida. Nossa, que bom que eu consegui. Gratidão a Deus, gratidão ao universo, quem é que acredita em qualquer crença, né? Gratidão. E é isso. E essa é a mensagem que eu deixo para os ouvintes. Excelente. Dr. Gulliver, foi um prazer falar com o senhor sobre esse assunto. Nosso tempo, eu sei que a sua agenda aí é super lotada, nós já havíamos marcado essa live há muito tempo, mas em razão da minha agenda e da sua agenda não foi possível marcar para uma data anterior. Então, foi um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto. Me coloco à inteira disposição dos ouvintes para sanar dúvidas decorrentes e remanescentes desse tema que foi tratado aqui. Deixo os meus contatos para responder eventuais questionamentos. O meu telefone é 62-98589-1235, aplicativo WhatsApp. É só mandar a dúvida que eu respondo. Temos o canal no YouTube, Leandro Borba Ferreira Nascente. Pode também fazer contato por lá, assistir os vídeos. Aliás, eu convido todos a assistir os vídeos que estão lá postados.
E não se esqueçam de curtir, compartilhar e levar o conteúdo desses vídeos para as pessoas que necessitam daqueles conteúdos. Temos vários conteúdos lá, versando sobre os mais diversos assuntos na área do direito, né? Então eu deixo a todos vocês um forte abraço ao Dr. Gulliver, obrigado aí pela disponibilidade de tempo, né? E ter aí reservado a sua agenda esse espaço para que a gente possa, para que a gente tenha tido esse papo tão agradável. Isso. Tudo bem? Tudo bem, eu te agradeço também, Leandro. Eu te agradeço muito pela oportunidade, é sempre um prazer falar contigo sobre esses assuntos tão relevantes, né? A gente precisa se engajar nesses temas de sociedade para ajudar as pessoas, para empoderar elas a sair de uma situação difícil mesmo de vida, né? E para mim foi um imenso prazer. E aí, quem tiver interesse também em algum conteúdo, tem meu Instagram, que é Gulliver R. Nogueira. Se você quiser ir lá para olhar alguns conteúdos específicos em áreas diversas também. Tem o meu canal no YouTube, que é Gulliver Nogueira somente. Não tem o R, não. É só o Gulliver Nogueira. Tem muito conteúdo disponibilizado lá para vocês aprenderem um pouco mais e estimular um pouco mais esse autoconhecimento. Repete só o Instagram de novo, Dr. Gulliver. Tá. É Gulliver R. Nogueira. Ótimo. Isso. Gulliver R. Nogueira. Está marcado, está aqui bem anotado. E o pessoal vai ter acesso lá às suas informações e ao conteúdo que você tem lá. Tudo bem? Forte abraço para você, bom trabalho, que hoje seja um dia produtivo e vamos nessa. Obrigado, Leandro. Um abraço para você também. Um abração para você, obrigado os demais ouvintes. Não respondemos as perguntas, mas basta enviar mensagens pelo WhatsApp que eu faço questão de respondê-los todos diretamente. O telefone já foi afirmado aqui, basta fazer esse contato por telefone, por WhatsApp. Forte abraço a todos e até mais. Até mais. Até mais.